Bem-vindos à Tríade. Aqui, a cada episódio, iremos tratar de um tema mostrado em 3 perspectivas diferentes. Hoje, na Tríade, iremos abordar 3 religiões distintas. Nossa proposta não é tentar explicar como cada uma delas funciona, mas sim mostrar que na prática, nem tudo que você achava que era, realmente é. Por isso, trouxemos 3 convidados que fogem um pouco do óbvio para formar a nossa tríade. Ao decorrer do programa, você vai entender. Eu acredito que esse preconceito ele é muito grande porque a Umbanda é uma religião de liberdade. E quando a gente fala de uma religião de liberdade que não te faz castração nenhuma, você acaba trabalhando muito com o ego do ser humano, com o livre-arbítrio do ser humano. Na verdade, seria ao contrário, eu ia educar as pessoas para conhecer o Islã, né? Porque eu não preciso redefinir nada na minha religião. A religião, ela é aquilo, ela é paz. Islã significa se submeter, se render, se entregar a um Deus, e é o que os muçulmanos fazem. Nós somos uma comunidade de LGBTs cristãos e cristãs. Então essa é a nossa diferença. Para nós, a nossa sexualidade e o nosso gênero, muitas vezes divergentes da norma, eles são bênção de Deus. É claro que num cenário ideal, nós estaríamos visitando todas essas pessoas em seus lares e templos religiosos sagrados. Mas, como o momento é de isolamento social, eu e toda a equipe desse programa estamos seguindo todas as normas de segurança para, mesmo assim, levar para vocês um conteúdo de qualidade e rico em informações. Eu sou Lucas Della Pace e começa agora a Tríade. Já estamos aqui no cenário da Tríade e o nosso primeiro convidado é o pastor Luiz Gustavo, da Igreja da Comunidade Metropolitana do Rio de Janeiro. Luiz Gustavo, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa Tríade hoje. E eu já vou começar te fazendo uma pergunta-chave. O senhor é pastor, o senhor é professor e o senhor faz parte do movimento LGBT, o senhor é homossexual, né? O senhor se considera abençoado por Deus por ser tantas coisas boas assim e poder abrir portas para esse público LGBT que muitas vezes é segregado de vários lugares? Obrigado, Lucas, pelo convite. Evidente, eu acredito que eu sou muito abençoado, né? Por ser quem eu sou, na minha integralidade, por ser um homem gay, assumido, militante, por ser professor, por ser casado com o Leozinho, com o Léo Rassetti há 12 anos. Então eu me considero bastante abençoado por todos esses dons. E o senhor prega, né, na ICM do Rio de Janeiro, que é uma igreja, que a sua igreja ela abre a porta para o público LGBT, né? O que o senhor diria que a ICM se difere de outras igrejas conhecidas como a Universal, por exemplo? Então a ICM é a primeira igreja inclusiva do mundo, né? Nasceu lá em 68, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e aqui no Rio de Janeiro a gente está há 14 anos. Né? A diferença maior é que a gente é uma igreja afirmativa das diversidades sexuais e de gênero, né? Então nós somos uma igreja formada por pessoas LGBTs com foco em buscar pessoas LGBTs. Nós somos uma comunidade de LGBTs cristãos e cristãs. Então essa é a nossa diferença. Para nós, a nossa sexualidade e o nosso gênero, muitas vezes divergentes da norma, eles são bênção de Deus. Então essa é a grande diferença de uma igreja, por exemplo, como a que você citou, que é uma igreja que atribui à nossa diversidade sexual poderes demoníacos, enfim, pecado e etc. A gente não considera dessa maneira.
O público principal da ICM, né, é o público LGBT, mas ela é uma igreja, acredito que é aberta a todos, né? Por ser uma igreja e poder ter a possibilidade de ser aberta ao público, vocês temem, os fiéis, o Senhor teme que a igreja possa ser alvo de algum ataque homofóbico ou de alguma pessoa extremista ir até lá para tentar interferir ali o direito de vocês de estar fazendo adoração a Deus? A gente não tem medo, não. A gente só se previne, né? Mas já aconteceu algumas vezes. No Rio de Janeiro aconteceu umas 2 vezes de um pit boy, um cara, enfim, homofóbico, entrar na igreja para atrapalhar o culto, mas temos queixa. E também já houve ameaças pelo Facebook de um seminário sobre cristianismo e diversidade sexual, que a pessoa disse que sabia onde eu morava, etc. Mas nos Estados Unidos já aconteceu coisa pior, né? Já envenenaram o vinho da Santa Ceia, a igreja sede, né, a que a gente chama de Mother Church em Los Angeles, foi incendiada, né? Tacaram fogo na igreja. Então, uma outra igreja também no meio oeste americano, que ficava em cima de um bar gay, ela foi incendiada e o pastor morreu no incêndio. Inclusive o pastor e alguns membros, né? Mas há uma foto emblemática de o pastor queimado na janela da igreja, né? Que funcionava em cima desse bar. Estrancaram o bar embaixo e incendiaram. Então aconteceu já algumas vezes na nossa história, mas a gente não teme. Certo. A gente se precavém, por exemplo, na questão de segurança do templo, ficar atento, enfim, sistemas de segurança e etc. São coisas absurdas, né? Esse tipo de ataque que as pessoas sofrem apenas por estar ali ocupando um lugar que elas podem e devem ocupar. Agora eu quero entrar num outro assunto com o senhor, que são sobre passagens bíblicas, né? Como Levíticos 18:22, que é muito citado como uma tentativa de justificar que não seria aceito pela igreja os homossexuais, que é uma passagem que diz: com homem não te deitarás, como se mulher fosse, pois abominação é. Como que os fiéis, como que o público LGBT cristão interpretam essas passagens? Então, todo protestante, todo evangélico não segue o Antigo Testamento. Nós seguimos uma nova aliança, que é o Novo Testamento. Mas é evidente que o fundamentalismo evangélico utiliza dessas passagens, nem mesmo eles seguem, para atacar pessoas LGBTs, né? Então, há pessoas que citam Levítico 18:22 ou Levítico 20:13 ou 14, que falam que maldito o homem que se deita contra o homem, e diz que é abominação. A palavra do hebraico é toevá, que significa impuro, né? Que é traduzido como abominação. Mas lá em Levítico 11, né, em capítulos anteriores ao Levítico 18, diz também que é toevá, que é a abominação, comer crustáceos, moluscos, carne de porco, né? Deuteronômio diz que é proibido misturar carne com leite, por exemplo, comer estrogonofe é tão abominação quanto, né? Um Big Mac que você compra é abominação, porque é queijo e carne, né? Então, na verdade, explicando de maneira mais clara, é seguir as regras de alimentação do judaísmo kosher, né? E os cristãos não seguem esse modelo de alimentação, enfim, de separação dos alimentos, né? Então, não tem sentido citar Levítico 18, que inclusive Levítico também diz como você deve vender a sua filha como escrava, por exemplo, né? Ou diz, por exemplo, como você é maldito se você se senta no lugar que uma mulher se sentou porque ela pode estar menstruada. Indica, inclusive, que se a mulher estiver menstruada, ela tem que fazer um ritual de purificação. Durante 7 dias ela não pode encostar em ninguém. Ninguém cita isso como referência, né? Sim. Ninguém chama a mulher menstruada de maldita, amaldiçoada. Sim. Ou de, como diz a Bíblia usada pelos evangélicos, como imunda. Olha que palavra horrorosa, né? Então ninguém usa o Velho Testamento para atacar essas pessoas. Por que vai atacar os LGBTs? Pastor, agora entrando no mérito da homossexualidade mesmo, né? O senhor já disse que é gay assumido. Você teve dificuldades em poder se assumir, em poder mostrar quem você realmente é? Eu tive a bênção, e isso foi bênção mesmo, de não ser filho de uma família evangélica. Porque eu sei que isso no Brasil, para pessoas gays, pessoas LGBTs, em geral uma tragédia, né? Eu vim de uma família popular brasileira que não tinha uma religião determinada. Então, minha família frequentava o candomblé, a umbanda, ia à missa, ia ao culto. Então, eu não tive muitas dificuldades. Minha mãe faleceu, eu era muito novo, eu tinha 13 anos. Então, quem acompanhou o meu processo de descobrimento foi meu pai, né? E até hoje nós temos uma relação muito boa. Meu pai tem 80 anos, né?
já é um velhinho, mas, enfim, ele ama meu marido, respeita meu marido, inclusive tinha um respeito muito grande desde o meu primeiro namorado, então a gente nunca teve problemas nenhum. Mas eu sei que isso tem a ver com ele não ter sido um religioso, que seria um problema bem sério, porque eu, como pastor, eu sei como os meninos e as meninas chegam na igreja vindo de famílias homofóbicas crentes, né, evangélicas. Né? A gente tem filhos de pastores e pastoras. Sim. Que ouvem coisas horrorosas, né? Inclusive maldições, pedidos de morte. Era justamente sobre isso que eu ia falar, que eu ia perguntar para o senhor agora, né? A gente sabe que realmente essa sua história realmente é abençoada, porque infelizmente não é a realidade de todos. Chegam pessoas na sua igreja que acabam, que têm se descoberto, né? Tenham percebido recentemente que não eram heterossexuais e que chegam acreditando ou buscando a mística tão falada, cura gay, que é espalhada por aí, e muitas vezes dentro de igrejas evangélicas, as pessoas chegam lá procurando, achando que vão ter isso lá. Como que é esse primeiro contato com o fiel que não conhece a igreja? Em geral, a gente recebe pessoas que conheceram a igreja pelas mídias, né? Pelas mídias sociais ou pela mídia, e ela já sabe mais ou menos onde está pisando. Mas de vez em quando a gente recebe algumas pessoas, e nem todas as pessoas se desintoxicam dessa mensagem perversa da religião, né? Então a gente tem gente que está, não estou exagerando, tem 12 anos na igreja e que até hoje acha que ser gay é pecado, ou ser lésbica é pecado, que ainda não se convenceram diante de si mesmos, diante de Deus, que são pessoas amadas, né? Que ainda, ou algumas estão no processo, outras ainda não têm esse convencimento, né? Talvez seja por ser uma questão estrutural muito enraizada nas pessoas. Você acredita que isso vem da construção da sociedade? A LGBTfobia ela é estrutural, né? E a igreja é muito responsável por essa LGBTfobia estrutural. Então é difícil você tirar uma coisa que está enraizada na pessoa. É um processo longo de desintoxicação, né? A gente faz até um curso de passos para a cura do abuso bíblico, mas não é muito fácil, não. É difícil, é longo o processo. É tudo um processo, né? Agora falando um pouco sobre religiões, né? O que o senhor acha das religiões que diferem da religião que o senhor segue, no caso do cristianismo, né? Você considera que essas crenças podem estar erradas, que o correto seria realmente seguir o cristianismo, a palavra do cristianismo? O que o senhor pensa dessas religiões aí que diferem um pouco do que o senhor acredita? Eu penso que Deus é diversidade. E ele escolheu se revelar através da diversidade. Então, por exemplo, o credo, né, a profissão de fé da ICM, que é a minha igreja, diz que Deus tem muitos nomes e escolheu se revelar a nós como Jesus Cristo. Diz assim, finaliza assim o nosso credo. Então, nós cremos em Jesus Cristo, mas nós sabemos que ele se revela como quer, onde quer, na cultura que quiser. Então, Deus fala através do candomblé, da umbanda, do islamismo. Deus tem muitas bocas e ele se revela da maneira que desejar. Se a religião promove o amor, com certeza Deus está presente. Legal. E eu queria perguntar para o senhor o que você acha sobre esses programas que nós vemos na TV que fazem da fé um espetáculo, onde ao vivo você está assistindo na televisão, acontece um milagre assim espetacular diante dos olhos de todos, onde supostos fiéis vão lá com problemas que parecem não ter solução, como paraplégico, algum problema físico, algo assim, e ali mesmo esse problema é resolvido, realmente um milagre que acontece diante dos olhos de todos. Como o senhor enxerga esse tipo de conteúdo que a gente tem na TV aberta? Bem, eu não sei se eu falei, mas eu sou um estudante do pentecostalismo, né? Meu mestrado foi estudando religião cristã, né? Religião inclusiva, mas o pentecostalismo também, né? Tem um livro, inclusive, publicado sobre pentecostalismo. Acho que é uma grande mentira, uma grande farsa, né? De fato, eu acredito em milagres, eu sou cristão, acredito que Deus faz milagres, eu sou testemunha de diversos milagres, eu vejo milagres o tempo inteiro, mas o milagre não é essa espetaculosidade, né? Não é levantar em cadeira de rodas no meio de um estádio, porque em geral a gente sabe que isso é pago. Inclusive há um famoso pastor chamado Reverendo Caio Fábio que ele fala disso muito bem, porque ele já testemunhou esse pagamento, né, de cura para que a pessoa se manifestasse. Então eu não acredito. Eu acho que é mais uma face do neoliberalismo, né?
que abocanha esse lugar religioso chamado neopentecostalismo, que é uma empresa, né? Essas igrejas que a gente vê na televisão, elas não refletem a simplicidade da fé evangélica do evangelho que eu falo, né? Então, quando eu conheço as comunidades, mesmo que não sejam inclusivas, lá na Baixada Fluminense, aqui, onde eu nasci e fui criado, né? Quando eu vejo aquelas pequenas comunidades, pessoas se autoajudando, sabe? Um pastor humilde, uma pastora humilde, em geral, às vezes livrando as pessoas do tráfico de drogas, de morrer muitas vezes. Tem pastoras famosas por buscar pessoas lá no meio da boca de fumo, sabe? Porque estão prestes a morrer. Isso é o evangelho para mim. Isso é milagre. Então, o evangelho se manifesta de diversas maneiras, mas nunca num espetáculo. Espetáculo é entretenimento, é somente isso. Exatamente. E fé não é entretenimento, né, pastor? De forma nenhuma. Tá certo. De forma nenhuma. Agora eu queria que o senhor contasse um pouco pra gente duas coisas. Primeiro, se em algum momento da sua vida, após o senhor já ser um pouco mais maduro, você chegou a duvidar da existência de Deus, e também gostaria de saber qual é a importância do cristianismo na sua vida, o quanto isso é relevante para a sua vida. Olha, eu tenho muitas dúvidas até hoje, né? Mas não sei se eu duvidei da existência de Deus, eu acho que não. Mas duvidar de experiências religiosas o tempo inteiro. Inclusive, isso é um valor do protestantismo, né? Desde que surgiu lá no século XVI, questionando o catolicismo romano, né? Quando Lutero foi lá protestar na porta do castelo da igreja de Wittenberg, começou com questionamentos à autoridade, né? E à religião. Então, eu carrego até hoje esse espírito de crítica da religião, que é um espírito protestante, né? Evangélico. Mas de Deus, acho que não. Talvez das manifestações humanas atribuídas a Deus. Isso eu questiono, isso eu duvido. Mas Deus não. Eu acho que quem teve uma experiência real com Cristo, de verdade, que teve uma experiência pessoal com Jesus, não tem como ter dúvida da existência de Deus, não. Certo. E qual que é a importância do cristianismo hoje na sua vida? O cristianismo na prática, né? O cristianismo da fé que diz ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Visitar os órfãos, as viúvas, os presos, é fundamental para mim. Assim, o cristianismo para mim é uma religião relacional. Eu não consigo ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o próximo, com meu irmão, com a minha irmã, né? Então, eu não consigo não ser crente, não ser cristão. Então, por exemplo, amanhã não vai ter culto presencial na igreja, né? Porque a gente está em retiro virtual nacional. E para mim isso é uma angústia, porque há anos eu estou presente no culto, né? No culto de louvor e adoração, e eu não sei ser crente, não ser crente, eu não sei viver sem essa comunhão, sem a presença do outro, sem o outro falar das suas necessidades, de eu falar também dos meus pecados, dos meus problemas, certo, de ter comunidade. Essa é a palavra. Sim, certo. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco, definisse um pouco pra gente, de forma geral, né, a sua religião, né? O senhor é evangélico, né? O senhor é cristão evangélico, e você acha que a instituição de fé, em um modo geral, hoje, ainda tem muito a melhorar em questões de humanidade? O senhor faz parte de uma igreja inclusiva, né? Mas a instituição, o conceito de fé e de igrejas, a gente sabe que não é muito assim. Então você acha que isso ainda tem muito a melhorar? Você acha que a gente chega a um ponto onde as pessoas realmente serão aceitas da forma que elas são? Então eu acho que o cristianismo, de fato, ele é minoritário. Ele não é essa grande quantidade de pessoas que aumenta a cada dia mais no Brasil, né? Eu acredito que isso é uma expansão de uma religião institucional que visa o lucro, como eu tinha falado anteriormente, né? Então, eu não vejo, pessoalmente, cristianismo e fé cristã nessas empresas que se chamam de igrejas, né? Mas mesmo os pequenos grupos cristãos precisam de aperfeiçoamento, né? Então, a gente sabe que nem toda a comunidade cristã ela é inclusiva. A minoria é inclusiva. E não só inclusiva em relação aos LGBTs. A gente sabe que tem muita intolerância religiosa em relação às pessoas de matriz africana, em relação aos irmãos católicos romanos, né? E os católicos romanos também têm muita intolerância religiosa com alguns grupos protestantes, né? Então a gente precisa melhorar no sentido do diálogo e do respeito com todas as pessoas, seja na diferença da sua expressão, da sua fé, do seu gênero, da sua sexualidade. Certo. É amar o próximo, né? Em todas as Exatamente. suas formas e jeitos. Agora, pastor, só para a gente encerrar a nossa entrevista, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que o senhor
falasse pra gente o que o senhor diria para essas pessoas que ainda insistem em usar o nome de Deus para promover algum tipo de preconceito, algum tipo de ódio, já que por tudo que a gente falou e por tudo que a gente conversou, não é isso. Deus nunca pregou ódio, né? Nunca promoveu odiar o próximo, pelo contrário. Então, o que você diria a essas pessoas que insistem em utilizar dele para um gatilho, para um preconceito, para um ódio enraizado dentro delas? Bom, a primeira coisa é que leiam o Evangelho, de ponta a ponta. Mas um resumo do Evangelho está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E continua, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo tivesse vida por meio dele. Se a gente aplicar João 3,16 na nossa vida como cristãos, a gente vai amar todas as pessoas, não julgar. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo. Deus enviou Jesus ao mundo para ser salvação. Então, não tem sentido o cristão pregar o ódio. Uma epístola do apóstolo João, em 1 João, ele diz que Deus é amor. E tem um ponto final aí. Muitos crentes usam esse texto e colocam uma vírgula e diz, mas também é fogo consumidor. Isso não é bíblico. A Bíblia só diz que Deus é amor. Tem um ponto final. Então, se as pessoas lerem de fato o Evangelho, a revelação da palavra de Deus, vão entender que Deus é amor e é misericórdia e é justiça. E sim, vão amar umas às outras e respeitar umas às outras, ainda que você não concorde com a expressão de fé, ou com a sexualidade, ou com o que for. Mas amar, e amar significa entregar a vida pela pessoa. Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado por tudo que você nos falou. Sem dúvida, a nossa conversa ajudou para quebrar tabus e estigmas que muita gente tem acerca do tema religião. E então foi muito bom, um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. A Tríade tem muito mais o que mostrar. Ainda hoje você acompanha a nossa entrevista com Fabíola Oliveira, que é muçulmana, influenciadora digital e feminista. E também o nosso bate-papo com Rose Oliveira, terapeuta holística e umbandista. Voltamos já já. Nossa próxima entrevista é com a terapeuta holística Rose Oliveira. Rose mantém um terreiro de Umbanda na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, e vai nos contar melhor sobre os mitos e preconceitos acerca de sua religião. Rose, para começar, eu já vou pedir para a gente explicar para a gente o que é Umbanda e no que ela se baseia. Então vamos lá, né? A Umbanda é uma religião brasileira, né, ela foi definida por um brasileiro, na verdade, né, uma entidade que veio, um índio, e ele fundou essa religião. Né, então, ela é pautada a gente trabalha com os orixás, né, e com entidades, com incorporação, com atendimento ao público. Certo. Mesmo a Umbanda sendo uma religião criada no Brasil, o preconceito contra ela aqui é muito grande. Por que você acha que isso acontece? Eu acredito que esse preconceito ele é muito grande porque a Umbanda é uma religião de liberdade. E quando a gente fala de uma religião de liberdade que não te faz castração nenhuma, você acaba trabalhando muito com o ego do ser humano, com o livre-arbítrio do ser humano. Né? E aí as pessoas vão lá e fazem o que acham que devem fazer em nome da Umbanda, em nome da religião. E muitas coisas não são nem da religião, porque a religião não faz 1/1000 do que as pessoas praticam, né? Sim, as pessoas dentro dos seus egoísmos. Acabam utilizando o nome da religião para fazer coisas que não condizem com ela, isso que você quer dizer? Sim, com certeza, com certeza. E quais são os principais rituais utilizados na religião? Os principais mais básicos, né, que todo templo utiliza, né? É abertura de trabalho, encerramento, defumação, trabalho de incorporação, o som dos atabaques, ritualísticas, batismo, casamento, tudo isso também faz parte da religião. Certo. Há uma grande discussão, né, uma grande polêmica acerca de certos rituais que utilizariam sacrifício animal, né? O que você teria a dizer sobre essa prática? A gente tem que dizer que a questão do sacrifício não é nem sacrifício, na verdade. O nome é sacro ofício. Né? Se você for traduzir o nome correto, é um sacro ofício. Que esse sacro ofício não faz parte nem da Umbanda. É uma ritualística que vem do culto de nação Iorubá.
Na verdade, muitos umbandistas, porque transitam por essas duas religiões, trazem para a Umbanda. Mas essa questão do sacrifício não é um rito umbandista. Tá? E aí, quando a gente entende que ele é um sacro ofício, é você entender o porquê que ele é feito e como que ele é feito. Né? Que ele não é feito para o mal, ele não é feito para maltratar animais. Ele é utilizado por conta do sangue ser um elemento vital, né? De ser uma força de vida, uma representação de vida pura e de uma vida que ela está, como a gente pode dizer, esterilizada, né? Porque o sangue ninguém toca. É com esse intuito que ele é usado, mas ele não faz parte do rito umbandista. Não é da Umbanda, né? E, Rose, candomblé e umbanda são as mesmas coisas? São diferentes? Não, candomblé é uma religião, umbanda é outra. São religiões completamente diferentes, com fundamentos completamente diferentes. Certo. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que são orixás, entidades e quem é Exu, porque existe um senso comum muito grande sobre essa palavra, sobre Exu, e eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho sobre isso. Orixás, dentro da Umbanda, o orixá ele é visto como uma divindade de Deus, como qualidades divinas de Deus. Então nós temos, no mínimo, 7 linhas de Umbanda, né, a linha que eu atuo, que são vistas como 7 orixás principais. E eles são as divindades de Deus. Então a gente tem o trono da fé, que traz um orixá, que é o orixá Oxalá. A gente tem o trono do amor, que traz a Oxum. Tem o Oxóssi, que traz o conhecimento. Tem o Xangô, que traz a justiça. Tem o Ogum, que traz a lei. O Obaluaê, que traz a evolução. E a Iemanjá, que traz a geração. Então esses pra gente são os orixás, são representações de forças divinas, né, de aspectos divinos de Deus, da criação. Né? Entidades são seres que tiveram vida encarnada, né, em algum momento passaram aqui pela encarnação e evoluíram e ganharam o direito na espiritualidade de trabalhar com a incorporação dentro da religião, trabalhando em prol, né, das outras pessoas. Uhum. E conta pra gente, e quem Exu. é o Exu? Exu, quem é Exu? Exu é guardião, Exu é um mensageiro, né? Exu é aquele que transita entre o céu e a terra. Então eu costumo dizer muito para o pessoal, quando a gente vai lá e acende uma vela, faz um pedido, você pode pedir a um orixá, mas não é o orixá que vem buscar o seu pedido, é Exu, ele vem, busca o seu pedido e ele leva até o orixá, porque ele tem esse poder, se podemos dizer assim, Sim. entre transitar o céu e a terra, entre a luz e a sombra. E ele é um mensageiro, ele é um guardião, ele guarda nossas casas, guarda nossos caminhos, guarda nossa espiritualidade. E não faz mal para ninguém. Quem fala que faz o mal é Exu, não é Exu. Certo. Agora, Rose, tira uma dúvida. Umbandista acredita em Deus, Jesus? Como que é essa relação? Umbandista, a Umbanda ela é monoteísta, ela acredita em um único Deus. Jesus, para nós, ele é um ser, né, um ser teve sua evolução, passou aqui na Terra e ele evoluiu. E para o umbandista, Jesus ele está inserido no trono da fé, junto com Oxalá, que é o orixá que rege a fé, em todos os aspectos. Então, Jesus, para nós, ele é um representante puro da fé. Ele trouxe características que são do trono da fé mesmo, ele vivenciou tudo isso de uma forma muito intensa. Agora eu queria perguntar para você sobre qual é a visão da Umbanda a respeito de de homossexuais, né? Existem homossexuais que praticam, que vão aos cultos, como que é o tratamento com essas pessoas? A Umbanda ela é para todos. A palavra Umbanda já traduzida, ela já diz isso, né? A Umbanda ela é para todos. Então a gente tem que entender que o que a pessoa faz fora do templo, fora, né, da vida dela, fora da religião, não é interesse de ninguém. Né? Ninguém tem que julgar, ninguém tem que dizer se é certo, o que é errado. O que vai sempre ter muito valor dentro da religião, dentro da Umbanda, como qualquer uma outra, é a questão do seu caráter, da sua postura. Então, o que você faz lá fora não importa. Agora, é lógico, o que você precisa é levar a Umbanda de dentro de um templo, de dentro de um terreiro, para a sua vida lá fora. Porque nós não somos umbandistas só quando a gente coloca a roupa branca. Nós somos umbandistas 24 horas por dia. Então, isso é o que vai me dizer se você é uma boa pessoa ou não. Sim. Como você age na sua vida lá fora perante a religião, perante aquilo que você acredita, né? Você citou algumas coisas, né, que vocês fazem, algumas cerimônias, e você acabou citando o casamento. 2 pessoas do mesmo sexo podem se casar num casamento na Umbanda? Sim, sim. Pode haver a união. Com certeza.
Legal. Agora eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que são macumbas, que também é um termo muito usado de forma pejorativa, né? E o que são oferendas. Então vamos lá. Quando a gente fala de macumba, macumba por si só é um instrumento musical. A palavra em si, né? Que é um instrumento que era utilizado dentro de um rito religioso, em alguns tempos. E aí a palavra ela vem de uma forma pejorativa, dizendo que é aquilo que eu faço para o outro. Né? Entregas, o que é uma entrega? O que é uma oferenda? Já fala a palavra oferenda. Quando eu faço uma oferenda, um agrado para um orixá ou para uma entidade, eu estou pedindo aquele orixá ou estou agradecendo aquele orixá, aquela entidade. Que é o que acontece, o orixá não come a comida que você oferece e nem a bebida que você coloca lá naquela oferenda. O que vai acontecer é que eles vão vir retirar daquele alimento aquela energia que contém naquele alimento, naquela bebida, e vai usar aquilo como uma bomba energética que vai ser retornado para você como energia também. Certo. Então eu estou adoentado, eu tô meio doente. Eu vou lá e faço uma oferenda para o Oxóssi pedindo a cura. Então seres de luz que atuam com aquela energia vão lá, captam a energia daquele alimento, pega aquela bomba energética e devolve para mim como cura, como um remédio, um exemplo. Seria como tem algumas religiões, principalmente a católica, as promessas? É mais ou menos mesmo conceito? Não chega a ser promessa porque você não cria um vínculo de dívida. Certo. Você não cria uma dívida. Você clama a energia daquele orixá. Ah, entendi. Você clama a energia daquele orixá para que ela venha até você. Ah, sim. Lógico que vai vir conforme a sua necessidade e o seu merecimento. Sim. Mas ela vai vir de alguma forma. Certo. E Rose, existem muitas pessoas também, né, como a gente diz, infelizmente é uma religião muito julgada, né, muita gente não conhece e acaba criticando e falando coisas que não sabem, por isso que é muito importante tudo isso que você está contando aqui pra gente hoje. Eu queria saber o que você diria, como que você explicaria a Umbanda para uma pessoa que chega em você e fala, não, Rose, eu tenho medo da Umbanda, eu tenho medo de umbandista, eu tenho medo de que possam fazer alguma coisa contra mim, que infelizmente é o que a gente ouve, né, de quem não conhece. Sim. Como você explicaria, o que você diria para essas pessoas? Então, eu explicaria assim, no básico, né, a Umbanda é uma religião de liberdade, a Umbanda é uma religião que ela não tem dogmas, né? Ela não existe pecado dentro da Umbanda. O que existe vai ser sempre essa liberdade de você ir conhecer. Se você for em algum lugar que você não gostou, vá em outro lugar conhecer, vá procurar pessoas que possam te dar boas informações. E o que eu sempre falo, a palavra-chave da Umbanda é reforma íntima. Não vá na Umbanda só como pedinte. Nós vamos geralmente porque a gente precisa. Ninguém chega na Umbanda porque não precisa de algo. Só que a gente tem que entender que a Umbanda, ela sempre vai estimular você a uma busca de uma reforma íntima. O papel da Umbanda é fazer com que amanhã você não precise dela. E para isso que você cresça, que você faça reforma íntima, você se enxergue as suas sombras, você enxergue sua luz através dos orixás, através das entidades. Você conheça quem é Exu e sabe que ele só vai mostrar para você o que você é. Certo. Então, esse é o mistério da Umbanda. Aí, só para encerrar, eu queria que você explicasse mais ou menos pra gente se existem hierarquias dentro da Umbanda, como existem em outras igrejas, né? As pessoas entram como fiéis, acabam se tornando pastores, esse tipo de coisa. Existe essa hierarquia? Quando alguém pode ter o seu próprio terreno? Como que ela chega até lá? Como que funciona isso? Então a gente vai dentro de um templo nós temos várias, não é hierarquias, várias divisões, várias seções, a gente pode dizer assim, né? Temos a assistência, que é aqueles que vão tomar passe. Temos os médiuns, que são aqueles que estão na corrente trabalhando para assistência. E temos o dirigente que está lá na frente, que é o que comanda todo esse grupo. O que faz você chegar numa dirigência é a sua missão espiritual. Né? É o seu dom, é os seus acordos, né, que a gente assinou. Antes de vir para cá, a gente assina vários. Né? Então, isso faz com que você chegue até lá. Eu posso, de repente, desejar em ser um sacerdote do nada? Posso. Só que se você não tiver uma investidura de missão, tende a não dar certo. Porque assim, as suas entidades não têm aquela missão, elas têm muitas outras coisas para fazer. Agora, isso tudo acontece e dá certo da forma que quando as suas entidades elas têm essa missão, esse acordo com você.
Então, aí o seu próprio desenvolvimento, seu próprio trabalho vai te levando a chegar em uma dirigência. Seria como se você fosse designado para isso. Oi? Seria como uma designação. Você foi designado Sim, para isso. É uma missão. É uma missão. Não é uma escolha por gosto, né? É uma missão. Certo. Rose, quero agradecer muito a presença da Rose que conversou aqui com a gente. Sem dúvida, você esclareceu bastante, muitas questões. É muito legal todas as bandeiras que você levantou. É muito legal a gente conhecer e saber que nada daquilo que muita gente pensa de forma errônea realmente é. Como ela falou, né? Na verdade, a gente só sempre procura, né, Rose? O bem ao próximo, a felicidade, o amor, que é o que a gente precisa nessa vida. Então, eu quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela confiança aí. Sempre que precisar, é só chamar. Obrigado. E ainda hoje, na Tríade, faremos uma entrevista com Fabíola Oliveira, que é muçulmana, influenciadora digital e feminista. Voltamos já já. A nossa próxima convidada luta não só pelos direitos feministas, como também para mudar a visão eurocêntrica difundida acerca do islamismo. Olá, Fabíola, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso programa. E eu já vou começar pedindo para você contar para a gente um pouco mais da sua história. Você é uma brasileira que se converteu ao islamismo depois de uma viagem para Nova Zelândia. Conta mais sobre isso para a gente. Isso, olá. Bom, foi exatamente isso. Eu fiz uma viagem para Nova Zelândia, fui, né, para estudo, intercâmbio, passei um tempo lá. E aí eu conheci, na verdade, o mundo inteiro, assim, né? Porque lá na Nova Zelândia a diversidade cultural e religiosa é muito grande. Então eu tive contato com muitas pessoas de todos os lugares e principalmente com muçulmanos. Então eram muçulmanos assim de vários lugares diferentes, então onde eu pude conhecer bastante, até porque eu fui numa época que é o mês sagrado dos muçulmanos, então eles estão mais conectados assim com a religião, então eu pude conhecer mesmo assim a forma que eles professavam a fé e isso me encantou bastante, assim. Então eu praticamente furei minha bolha mesmo. Na época eu era cristã, então eu achava que o cristianismo assim ele era do mundo inteiro, assim, que todas as pessoas fossem necessariamente cristãs. E lá eu pude conhecer muito mais sobre cultura, povos e principalmente o Islã. Você falou que conheceu bastante muçulmanos, né? E muitas pessoas acham que muçulmano é quem nasce nos países árabes. Mas isso está errado, né? Explica pra gente a diferença entre árabe e muçulmano. Isso, existe essa confusão, né? Por conta do Islã, ele realmente nasceu, né, no Oriente Médio, né? Então, assim, as pessoas acham que pelo fato de ser uma religião de árabes, a maioria da população muçulmana é árabe, enquanto na verdade não, é só 20% da população muçulmana é árabe, então é bem pouco se a gente observar como a gente carrega tão fortemente isso, né, que todo muçulmano é árabe. Aqui, de fato, no Brasil, a referência que a gente tem é de árabes mesmo, né, pelo fato da imigração, pelo fato da história, mas isso não reflete no mundo inteiro. Então, assim, o país que tem mais muçulmanos hoje é a Indonésia. Então, assim, é um país que não faz nem parte do Oriente Médio, não é árabe. Então, assim, existe essa confusão aqui, então todo mundo que me olha já remete, você é árabe, você é libanesa, você é pai de libanês, você, entendeu? Então sempre tem essa pergunta, mas é também legal dizer que aqui no Brasil já existiam muçulmanos também, eles também não eram árabes, que foram os muçulmanos escravizados, né? Os africanos escravizados que vieram aqui desde a época da colonização. Então o Islã, ele está aqui no Brasil, só que existe realmente essa referência de árabe muito grande, né? Então existe essa confusão, mas a maioria da população muçulmana, ela não é árabe. Ah, legal. É que as pessoas acabam mesmo confundindo, né? Até por falta de informação, por isso que é muito importante você estar aqui falando com a gente. Agora, outro estigma que as pessoas tendem a achar é que a mulher muçulmana é submissa ao homem, né? Dizem que o islamismo é uma religião machista, é o que as pessoas pensam. Você aprova que esse conceito é errado. Fala um pouquinho pra gente como é o seu papel de feminista dentro do islamismo.
Sim, na verdade, assim, antes de eu ser muçulmana, eu já carregava alguns ideais feministas, e quando eu conheci o Islã, ele só fomentou isso, ele só completou aquilo que eu já acreditava sobre a mulher, né? Então, assim, o Islã, ele deu à mulher muitos direitos que na época pré-islâmica não existia. Então, assim, o Islã, ele veio justamente para a mulher no sentido de justiça, né, entre gêneros, e existe esse pluralismo na religião. Então não é uma religião conservadora como as pessoas colocam, numa visão totalmente orientalista, né, que muçulmanos e árabes são bárbaros, né, é um povo assim violento, né, então carrega uma construção muito forte em cima desse orientalismo, né, enquanto na verdade o Islã ele é uma religião que não segrega, então não tem distinção de gênero, não tem distinção de raça, muito pelo contrário, ele é plural, ele é justo, e o Islã é uma religião que veio para a humanidade toda. As pessoas têm essa confusão também de achar que é só para um determinado povo, né, só para os árabes, né, e daí acabou que as pessoas consideram, por ter essa visão orientalista mesmo, as pessoas acham que o machismo só fica lá, enquanto o machismo, esse sistema patriarcal é do mundo todo, né? Então, assim, existe machismo na Europa, existe machismo aqui no Brasil, só que infelizmente a construção é tão enraizada no sentido desse orientalismo, né, e achar que o Ocidente, a ocidentalização é uma civilização, né, muito melhor, né, é sempre considerado assim, o valor do Oriente não é o valor que é o meu, né, então assim, aqui é muito mais valorizado que lá, por exemplo, então aqui é civilizado e lá não é civilizado, então existe esse estigma mesmo, que é uma religião totalmente opressora, enquanto na verdade opressor é o sistema que o mundo todo está, né? Então, todas as mulheres estão num sistema que, sim, elas são oprimidas pelo fato do patriarcado, por fato do machismo mesmo que existe. E isso não é específico de muçulmanos, isso não é específico dos países do Oriente Médio, da Ásia, da África, né? Como as pessoas têm essa visão aqui no Ocidente. Certo, é que as pessoas tendem a olhar os outros, né? E acabam não enxergando e acabam julgando de forma errônea as coisas que não conhecem. Agora, outra questão que eu quero levantar com você é sobre o hijab. Existem muitas muçulmanas que usam outros tipos de véus ou até mesmo não usam nenhum. É ou não é uma vestimenta obrigatória dentro da religião? Sim, existem alguns entendimentos, a maioria, né, dos estudiosos considerou que isso é uma prescrição alcorânica. Na verdade, o lenço, ele sempre existiu e o Islã ele ressignificou como se ele veio para identificar a mulher muçulmana dentro da sociedade, né? Então é sobre a modéstia, ela faz isso por conta da manifestação, ela quer manifestar a religião dela, né, externamente, sobre a vivência que ela tem com Deus, é sobre a conexão dela com Deus. Então é uma prescrição alcorânica, mas ele precisa ser uma escolha feminina. Basta a mulher, ela vai decidir se ela vai querer usar ou não. Isso é o que a religião ensina e aprova, incentiva, né? O que acontece é que no meio de famílias conservadoras, às vezes a mulher ela não consegue ter essa escolha, né, de fato usar o hijab, porque é uma coisa dela, é algo interno que ela precisa decidir por ela mesma se ela vai usar. E muitas mulheres usam de formas diferentes, porque aí vai muito da cultura, do contexto social que aquela mulher está inserida. Então, existem várias formas de lenço, de hijab, de muçulmanas, tem muçulmanas que usam, tem muçulmanas que não usam, e é isso. Então, é uma prescrição alcorânica e tem algumas pessoas que escolhem fazer ou não, né? Algumas mulheres, e porque precisa ser uma escolha feminina de fato, não pode vir terceiros, não é algo que o homem determina para a mulher, ou não era para ser assim, né? Então, é bem colocar isso, porque realmente existe mulheres que não escolhem e que acabou que foram influenciadas por estar vestindo, né? Mas mas isso não reflete a maioria escolhe, a maioria querem se vestir assim, e tem muitas mulheres que também não usam, então isso é de acordo com ela, com o que ela escolhe para ela mesma. Com a própria escolha, não é uma determinação da religião, ela não é obrigada a utilizar para poder se converter, né? Sim, quando eu falo obrigação, algumas pessoas entendem como obrigação religiosa, porém não é compulsório, não é algo forçado. Okay. Porque quando a gente fala obrigação, parece que é algo forçado. Então existe
uma diferença entre a obrigação religiosa, que é a sua escolha enquanto seguir aquela conduta religiosa, e também tem a compulsão, né, que é o compulsório, quando a pessoa vai e te força aquilo e você não quer. Então, é uma obrigação religiosa, alguns entendem assim, porém não pode ser forçado. Então, se aquela mulher não quer, então ela não deveria usar, no caso. Certo. Agora eu quero falar com você de um outro tema que também gera muitas dúvidas, né? Principalmente, acredito que aqui na parte dos países do Ocidente, que são países onde não existe poligamia. E há um estigma também, um conhecimento, que dentro do islamismo é aprovada a poligamia em alguns lugares, né? Acredito que isso talvez seja até um dos motivos de associarem aquela ideia de machismo que a gente já conversou. O que as pessoas não entendem sobre esse conceito de poligamia dentro do islamismo? Sim, como eu digo, né, o casamento poligâmico, ele fala sobre família, são casamentos e não mulheres. Porque sempre as pessoas falam assim, mas pode até 4 mulheres na sua religião. Na verdade, pode até 4 casamentos. Na verdade, é uma família, pode ter 4 famílias. E é legal quando a gente fala sobre casamento poligâmico, primeiro que a gente tem que tirar um pouco a ideia eurocêntrica, né? E também entender a história. Quando o Islã ele veio, né, para a humanidade, antes o homem ele não tinha responsabilidade nenhuma com as mulheres que ele tinha e não tinha limite para as mulheres. Então, se a gente observar a história, o Islã veio com a intenção de colocar um limite e colocar a responsabilidade para que aquele cara tenha casamentos e não mulheres em geral, né? E não um harém. O que as pessoas acham é que o cara ele tem um harém de mulheres e pode ali se saciar sexualmente o tempo todo e com as 4 de uma vez, enquanto na verdade não determinar um limite. Só que está muito bem claro no Alcorão que é melhor você estar com uma, então é melhor que você fique com um casamento monogâmico, ou seja, a religião incentiva o casamento monogâmico. Então, assim, pode um casamento poligâmico? Ok, pode, mas ela também incentiva o monogâmico, porque é onde realmente traz uma justiça maior, porque até Deus disse que não seria, se você não ser justo com as 4 famílias, mulheres ou casamentos, né, que você tiver, que você fique só com uma mulher, um casamento só. Então isso é incentivado, só que as pessoas elas cortam essa parte, né, do versículo do Alcorão e falam, olha só, né, olha o machismo aí. E na verdade, pela história, o casamento poligâmico era realmente para dar direitos a essas mulheres, né, mulheres que ficavam sem os seus maridos ou ficavam solteiras sem homens, porque os homens iam para a guerra, então tinha muitas mulheres e sem uma pessoa com que ela pudesse formar uma família e ser isso na época, tá? Então, quando a gente fala na época, a gente tem que levar em consideração o que era lá. Mudou muito até agora, porque a gente está falando de 14 séculos, né? Mas se a gente observar na história, é sobre isso, sobre o direito das mulheres, para que elas pudessem ter as suas famílias, para que elas pudessem ter os direitos, porque quando um homem casa com uma mulher, a mulher ela tem muito direito dentro desse casamento, né? Então, muito até mais direitos do que deveres. Então, é para a proteção da mulher no sentido dela poder ter uma família, poder ter filhos. Então, era isso o sentido do casamento poligâmico. Então, não é, assim, 4 mulheres, uau, né? Então, é todo um casamento. Então, as mulheres, elas moram em casas diferentes, né? Então, elas têm as suas privacidades, né? Então, as suas particularidades. Agora eu vou entrar para você numa nova pergunta. Gostaria de saber um pouco sobre o que você vê da proporção que tomou de perseguição ao islamismo após os atentados do 11 de setembro, né? Acredito que após isso que se criou também um grande estigma mundial de que muçulmanos, islâmicos são terroristas, esse tipo de coisa. O que você teria para falar sobre isso para a gente? Sim, na verdade já existia, né, essa categorização dos muçulmanos, dos povos árabes, né,
pelo Ocidente já tinha essa visão, né? Como o Eduardo Said diz no livro dele, Orientalismo, já existia essa coisa de lá é caótico, lá é bárbaros, lá, né? Então já tinha essa categorização desses povos, e quando teve, né, depois do 11 de setembro, isso só fomentou, né? Onde teve muita também essa política do anti-muçulmano, anti-árabe, né? Provocada ali para o Ocidente. Então isso fomentou na cultura pop, né? Veio à tona, que nem aqui no Brasil, todas as novelas que retratam muçulmanos são novelas que vão retratar muçulmanos sempre um pouco mais violentos, né? Hollywood, por exemplo, sempre retrata um muçulmano muito violento, muito agressor, muito bárbaro mesmo, né? Então isso só fomentou, mas isso já existia, essa imagem, esse estereótipo do muçulmano já existia antes, com o 11 de setembro, isso só aumentou com certeza, mas ao mesmo tempo fez as pessoas se questionarem muito sobre, será que existe uma religião que prega isso mesmo? Porque se a pessoa ela conhece muçulmanos e conhece a religião, ou ao menos pisou na mesquita, ela vai entender que aquilo não faz parte da religião. Aquilo é um grupo que se diz dessa determinada religião, se diz muçulmanos, enquanto na verdade eles não são muçulmanos e não pregam o que a religião prega. Então, assim, a pessoa ela consegue analisar bem se ela conhece os muçulmanos, conhecem a mesquita, né, já foram para a mesquita, enfim, porque quando a gente cumprimenta, a gente já cumprimenta com paz. É impossível que a religião pregue algo ao contrário disso. Então, já pede paz, assim, logo é bom, de cara, é bom, né? Sim, sim. Agora, outra coisa que eu queria falar com você, esse período, né, em que todos vivemos aí do isolamento social, teve um grande crescimento no aplicativo TikTok, né? Todo mundo usou esse entretenimento aí na quarentena, algo que cresceu bastante. E você tem um perfil no TikTok, onde você fala sobre a sua religião de forma bem descontraída, bem divertida, leve. Você acha que esse seu perfil está ajudando as pessoas a desconstruir essa imagem distorcida que eles têm do islamismo? Eu acredito que sim. Eu estou na internet, realmente eu ocupo os espaços, né, as plataformas, para que eu possa ter esse ativismo, para que eu possa passar essa mensagem. Porque durante muito tempo, os muçulmanos, as muçulmanas principalmente, que é sempre o tema central, é falar das mulheres, né, falaram muito por nós, né, então nos silenciaram. Então por isso que a gente não conseguia falar. Então agora eu tenho um jeito, eu consigo um jeito de eu falar sobre ser muçulmana, né? Então, assim, é muito justo uma muçulmana falar sobre muçulmanas, né? Então, assim, não uma pessoa cristã, né, brasileira, falar por muçulmanas, né? Não que não poderia, mas às vezes esse discurso sempre vem muito carregado de preconceito e discriminação, então não é o certo, assim, né? Então eu gosto de estar nesses espaços para que eu possa passar sempre a mensagem que muitas pessoas desconhecem, né? Que não chega até elas. Às vezes é uma notícia muito rápida que ela pega ali e já categoriza, porque nós fomos construídos assim, nós fomos construídos que o povo de lá é desprovido de várias coisas, enquanto na verdade o povo de lá sempre teve as civilizações deles, sempre teve os valores deles, a cultura deles, e eu sou muçulmana pelo fato da religião, de todas as religiões ser de lá. Então, é muito equívoco também um cristão falar, nossa, mas você é muçulmana, você é de lá, mas você é cristão, a religião também é do Oriente, né? O cristianismo, o judaísmo veio do Oriente. Então, assim, é isso que eu quero perturbar nas pessoas, sabe? Conheçam, vão atrás, furem a bolha de vocês, né? Porque a visão eurocêntrica, ela foi muito forte aqui no mundo e principalmente no Brasil. Agora, Fabíola, só para a gente encerrar, se você pudesse hoje redefinir para o mundo sobre a sua religião, redefinir para o mundo os estigmas da sua religião, principalmente em respeito ao eurocentrismo que se criou em respeito a ela, né? Como você definiria o islamismo para que o mundo compreendesse a verdadeira forma dele, a verdadeira essência da sua religião? Sim, na verdade será ao contrário, eu ia educar as pessoas para conhecer o Islã, né? Porque eu não preciso redefinir nada na minha
religião. A religião, ela é aquilo, ela é paz. Islã significa se submeter, se render, se entregar a um Deus, e é o que os muçulmanos fazem. Então, a gente não se entrega para nenhuma outra pessoa, figura, pessoa. Não. Então, assim, eu educaria as pessoas para isso, para voltar ao que, tirar toda aquela construção que foi criada pela Europa Ocidental, nessa visão eurocêntrica, e fazer com que as pessoas olhem para o Islã, para os muçulmanos, como pessoas que também tão valores tão grandes quanto as pessoas daqui. Então, eu educaria dessa forma. Então, essa educação que eu gostaria de mostrar, né? Uma educação que outros povos também têm os seus valores, e não só o valor europeu, que é o maior de todos, né? No caso, nessa concepção. Então, eu acho muito importante a gente falar de todos os povos, de todas as religiões. Então, eu, enquanto muçulmana, eu educaria as pessoas a isso mesmo, a quebrar, a desconstruir essa visão eurocêntrica e ter essa educação para outros povos, outros países, outros lugares. Perfeito, Fabíola. É realmente isso, é a informação que vai desconstruir as coisas equivocadas sobre qualquer tema e qualquer assunto. E hoje eu tenho certeza que você ter estado aqui com a gente, tudo que você falou contribuiu muito para muita gente quebrar aí alguns estigmas que tinham sobre a sua religião, tirar dúvidas e ver que as coisas realmente nem são sempre como a gente pensa. Muito obrigado pela sua presença, Fabíola, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sucesso para você. Agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Além de agradecer a Fabíola, eu quero aproveitar também para agradecer ao pastor Luiz Gustavo e à terapeuta holística Rose Oliveira. E para vocês saberem mais sobre os nossos convidados, acesse o nosso Instagram, @triadeprograma. E no nosso próximo episódio vamos trazer outro tema muito interessante, a legalização do aborto, com mais 3 incríveis convidados para compor a nossa tríade. Lembre-se, fique em casa, use álcool em gel, cuide-se. A Tríade agradece a sua audiência e foi um prazer estar com vocês.